Nós vamos conversar agora sobre economia e a gente chamou um economista que sempre bate papo conosco aos sábados aqui, ao longo da semana também, o Matheus Pisani, que deixa tudo muito didático e entendível para as pessoas que querem sacar tudo que está rolando nas relações do Brasil com a economia mundial e a nossa parte periférica aqui no nosso dia a dia. Matheus Pisani, como vai? Bom dia. Muito bom dia, Ronald. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Gente. Bom Muito dia. obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Matheus, a gente está vivendo um momento de picos, né? Então a gente tem a menor taxa de desemprego, que é algo que todo mundo ambiciona, mas a gente está vivendo juros estratosféricos no momento em que o Banco Central, além de ter os juros mais altos, diz que eles permanecerão altos durante muito tempo, apesar de ter, pelo menos, cessado a trajetória de subidas, pelo menos por enquanto. E aí são tantos e tantos embrólios e temas relacionados com a nossa situação interna aqui, a situação da nossa economia, que eu preciso te falar, pedir um balanço dos últimos dias, o que você tem achado das repercussões e daquilo que veio da decisão dos Estados Unidos de impor o tarifaço, mas com inúmeras mudanças daquilo que se imaginava que seria a aplicação da tarifa de 50% nos produtos brasileiros. Perfeito. Realmente essa foi uma semana, Ronald, assim, um pouco ingrata para os economistas, né? Porque você teve uma concentração ali de tantos dados, tantas informações e tudo em alta frequência, né? Então a gente sempre brinca que é uma semana que ninguém quer ser economista. Mas, brincadeiras à parte, eu vou começar, né, tentar ali amarrar um pouco toda essa situação, justamente pelo início da tua pergunta, né, que foi a questão da taxa de desemprego, né, que a gente viu a PNAD saindo essa semana, um nível historicamente baixo, né, 5,8% de desemprego, e como isso tem reverberado aqui na economia doméstica, né. Então, essa questão do desemprego baixo, Ronald, ela vem desde o período pós-pandemia, né, ou pelo menos o período mais agudo da pandemia, né, aquele biênio 21, 22, e ela é um fenômeno que não se restringiu à economia brasileira, né, ela é um fenômeno global, né, então a gente vê isso nos Estados Unidos, nós temos visto isso também em boa parte dos países da Europa, né, que mesmo com uma atividade ainda cambaleando, conseguem operar com uma taxa de desemprego relativamente baixa, tá? Então, essa mudança, né, no nível de emprego, ela vem globalmente acontecendo desde o período ali do pós-pandemia, tá? No caso brasileiro, isso de fato tem alimentado algumas preocupações para o Banco Central, já que o nosso quadro inflacionário hoje, ele é visto como, a origem dele é vista como algo relacionado à demanda, né, a chamada demanda agregada, que é aquela conta que é feita para calcular o PIB, que leva em consideração algumas variáveis, dentre elas o consumo das famílias, né? Então, quando você tem um mercado de trabalho muito aquecido, as pessoas têm um nível de renda mais elevado, isso consequentemente fomenta um nível de consumo mais elevado também, tá? Como no curto prazo a gente não consegue expandir tanto a capacidade de produção da economia, isso acaba gerando inflação, e é justamente por isso que o Banco Central colocou, né, ali na sua decisão divulgada nessa semana, né, na última quarta-feira, que ele pretende deixar esses juros elevado, né, a taxa de juros num patamar elevado, por um período prolongado. Ou seja, a ideia é justamente desaquecer essa economia, né, tornar esse nível de consumo pouco estimulativo, né, pelo menos no que diz respeito a bens que não são considerados essenciais, e trazer, né, recompor ali, fazer uma composição, mais benigna em termos de inflação, tá? Aí entra essa questão toda relacionada, né, ao tarifaço, enfim, a como que isso poderia afetar, né, a nossa economia, tá? A princípio, o grande temor relacionado à economia brasileira era o mesmo de todos os outros países que foram alvo do Donald Trump, né, nessa questão das tarifas, né? Como que esse nível mais elevado, né, de tarifas para importação, ele afetaria a balança comercial e, consequentemente, o crescimento brasileiro, né? Se a gente pega um tarifaço, né, como era o original, de 50% em todos os produtos brasileiros, né, exportados para os Estados Unidos, isso de fato gerava uma preocupação, porque você afetava setores extremamente sensíveis, e setores, né, segmentos nos quais
o Brasil é muito competitivo, né? Então, acho que um dos melhores exemplos é justamente na parte de aviação, né, com a Embraer, que é uma das principais empresas brasileiras e que tem uma atuação voltada para o mercado externo, que é muito forte, né? Não só isso, mas também o Brasil ele tem, como a gente sabe, uma competitividade muito grande na produção de diversos produtos agropecuários e tudo mais, então isso gerava ali um temor, tá? Afetando a balança comercial, Ronald, a gente também afeta a entrada de divisas no país, né? Então as exportações elas geram um influxo de dólares em direção à economia brasileira e isso afeta também a trajetória do nosso câmbio, tá? Então, numa tacada só, né, a gente poderia estar sofrendo ali duplamente, né, tanto com um crescimento menor, né, em função das exportações acabarem se reduzindo, mas também com um câmbio que poderia se depreciar um pouco mais em função dessa redução das exportações, tá? Isso não ocorreu, tá? Isso aparentemente não deve ocorrer, seja por conta da lista de exceções bem ampla que foi feita, né? Mas também por possíveis negociações, né, que devem começar e se intensificar a partir de agora, né? A gente vê, por exemplo, no caso da China, que os Estados Unidos eles são mais maleáveis do que eles aparentam no primeiro momento em relação a essas negociações. Então, pelo menos em termos de crescimento, isso não deve afetar, né, crescimento barra câmbio, isso não deve afetar a economia brasileira. Acho eu que a grande preocupação fica justamente na questão do mercado de trabalho, né? Então você tem alguns segmentos que foram afetados, que eles regionalmente eles representam uma importante fonte de renda, né, para suas regiões produtivas, especialmente no caso de todas as commodities agropecuárias, né, mais agrícolas que não foram isentas, né, da taxação e que podem ter ali alguma perda em termos de competitividade, tá? E outros setores ali mais específicos, né? A gente viu o caso do setor de produção de madeira, por exemplo, alguns outros segmentos que podem acabar sendo afetados, tá? Esse efeito ele deve ficar mais restrito ao mercado de trabalho e ele deve ser mais regional. Em termos macro, acho que com essa lista de exceções e as possíveis negociações, essa situação ela deve se amenizar, tá? E a coisa tende a se passar por um processo de normalização no decorrer dos próximos meses. Bom dia, Matheus Pisani. Olha, é interessante isso que você está dizendo, o impacto diferente em setores diferentes e também em estados diferentes, né? Muitas vezes a gente trata de uma espécie de média das consequências, mas o impacto no Ceará é diferente do impacto no Mato Grosso, né? E embora haja impacto nos dois, no caso do Mato Grosso, se a exportação de carne é duramente atingida. No caso do Ceará, por exemplo, indústria calçadista. E São Paulo, o Tarcísio, antes do tarifaço e antes da lista de exceções, são quase 700 produtos na tal lista de exceções, né? Nem são exceções mais, né? São majoritárias, né? Mas o Tarcísio chegou a dizer que o impacto mínimo poderia ser de 0,16 no PIB de São Paulo e 44 mil empregos correndo risco. 44 mil trabalhadores, né, correndo risco de perda de emprego. E no mais alta, impacto de 2,7%. Deu um probleminha ali no... Oi, Zaidan, tinha dado um probleminha no seu áudio, mas agora parece que ficou ok. Voltou? Voltou. Bom, então, não sei se ouviram aí a projeção final do Tarcísio, né? Poderia atingir até 120 mil empregos e 2,7% do PIB. Ou, na projeção menos drástica, 0,16% do PIB e 44 mil empregos. Só em São Paulo. E São Paulo, claro, tem nos Estados Unidos, São Paulo especificamente, o seu principal comprador, né? Porque São Paulo é um estado industrial, vende produtos manufaturados, industrializados, e o principal mercado são os Estados Unidos.
observando isso, depois da lista de exceções, o setor calçadista, por exemplo, continua sob o impacto, a carne, produtores de café, por enquanto, pelo menos. Como é que você vê isso, Matheus? Você acha que a lista de exceções muda radicalmente, por exemplo, essa projeção do Tarcísio, ou essas consequências nefastas serão inevitáveis em alguns estados especificamente e principalmente para alguns setores da indústria? Perfeito. Bom dia também para vocês, Aidan, sempre bom falar contigo. Acho que você colocou muito bem a sua pergunta no sentido de primeiro pontuar alguns estados que têm uma produção mais concentrada em um determinado item, né? Então você falou do Mato Grosso, do Ceará, e de fato, aqueles que contaram com uma exceção, né, que entraram nesse regime de exceções e vão acabar se beneficiando bastante, então isso tende a mitigar muito, né, os impactos em termos de PIB, né, regional, e mercado de trabalho também, tá? Então, existem essas exceções que vão acabar conseguindo ter uma situação mais positiva, tá? Dependendo do item, né? Por exemplo, a carne, ela é um bem essencial, né? E encontra mercado com maior facilidade em termos internacionais do que outros itens. Então, mesmo que você tenha no curtíssimo prazo, né, para um produtor de proteína, algum tipo de prejuízo, isso consegue ser remediado ao longo do tempo justamente pela essencialidade do bem, né? Não é algo de luxo, não é um bem de luxo, né? É um bem que faz parte do dia a dia das pessoas, não só aqui no Brasil, mas globalmente, tá? Então você tem outros estados que podem conseguir remediar essa situação, encontrando outros parceiros comerciais, abrindo canais com empresas de outros países, né? Com outros, enfim, outros mercados, tá? Então acho que tem essa segunda situação que ela é meio que um ponto intermediário, tá? No caso de São Paulo, realmente é bem curioso, né? Porque São Paulo acaba sendo prejudicado, pode acabar sendo um estado prejudicado justamente pela heterogeneidade da sua economia, né? Como você falou, São Paulo tem um polo industrial extremamente forte, né? É um estado cuja a balança ela é liderada por produtos industriais, mas ao mesmo tempo tem também, a gente sabe que no interior de São Paulo, uma produção muito forte de itens agropecuários, né? Seja de carne bovina, enfim, laranja, né? A gente viu a questão do suco de laranja entrar como uma das exceções e tudo mais, então acho que vai acabar sendo prejudicado em alguns itens, sem dúvidas, né? Porque, como eu coloquei, é uma economia extremamente diversificada, né? E justamente por ser diversificada, alguns dos seus segmentos podem acabar não entrando numa eventual lista de exceções, não essa, mas uma final que eles venham a divulgar aí depois de novas rodadas de divulgações, tá? Mas, invariavelmente, algum prejuízo pode acabar tendo sim, tá? Eu acho que é importante colocar um outro ponto também, que ainda não está muito claro para a gente, mas que pode ajudar, pode dar uma luz no sentido de conseguir calcular os impactos finais, né, de toda essa questão envolvendo o tarifaço, que é o plano que está sendo traçado atualmente pelo Tesouro Nacional em termos de fornecimento de ajuda, né? Então a gente viu o secretário do Tesouro, Rogério Seron, dando uma entrevista essa semana, né, também na quarta-feira, quando eles divulgaram os resultados fiscais de junho. E nessa entrevista o Seron mencionou que o Tesouro já tem um plano pronto, né, de ajuda. Muito provavelmente essa ajuda ela vai ser feita via crédito, né? E que pouca coisa mudaria em função das exceções que foram anunciadas pelo governo dos Estados Unidos, que era um plano que já estava relativamente bem calibrado. Então, acho que esse apoio, né, muito provavelmente feito pela via do crédito do Tesouro Nacional, ele pode também ser outro elemento muito importante, né? A gente teve um caso recente, que foi a questão envolvendo o Rio Grande do Sul, toda aquela tragédia no Rio Grande do Sul. O Tesouro atuou de uma maneira muito forte, né, muito próxima ali, fornecendo recursos e tudo mais para a reconstrução do Estado e para a mitigação, né, pelo menos dos danos das famílias ali no curto prazo. E isso teve ali algum efeito em termos de estatísticas, de crescimento e tudo mais. Vai ser muito interessante ver, né, se essa mesma eficácia será aplicada no caso
das tarifas, tá? É um caso mais complexo, como a gente está discutindo aqui, envolve não só um estado específico, envolve o país inteiro, segmentos diferentes, né, uma capilaridade completamente distinta, com encadeamentos diferentes. Então, é um desafio muito maior, tá? Então, colocar que só esse plano de crédito ele vai ser suficiente para resolver as coisas pode ser um pouco audacioso, mas é inegável, né, que ele possa ter algum efeito em termos de mitigação dos prejuízos que, enfim, empresários de diversos setores podem acabar tendo também. O Matheus, antes do tarifaço, antes até da eleição do Trump, o Brasil já estava metido em problemas, né? Este ano nós vamos gastar aí R$ 1 trilhão só com o custo da dívida, sem amortizá-la em nada, né? Só pagamento de juros. Cada ponto que a Selic foi elevada, que o Banco Central elevou a Selic nos últimos meses, cada ponto significou cerca de 55 bilhões de reais a mais na dívida, nos juros da dívida, não é amortização. O governo, na minha opinião, é claro, não sei se você vê assim também, ele enfiou o pescoço na armadilha do teto de gastos, né? Poderia ter aproveitado aquela negociação. O Congresso, inclusive, estimulou o governo a eliminar o princípio do teto de gastos. Não teve jeito. O Haddad estabeleceu um novo teto de gastos, que, inclusive, faz com que, daqui a pouco tempo, seja necessária uma escolha. Ou o fundo para educação e saúde, os pisos, né, garantidos na Constituição, ou os pisos constitucionais da saúde e da educação são mantidos e o teto de gastos é derrubado, ou o teto é mantido e os pisos terão de ser removidos do texto constitucional. O governo não tem capacidade de investimento, a dívida pública suga a riqueza nacional, é uma forma, inclusive, de acumulação de capital, né, daqueles que têm títulos, principalmente indexados em Selic e tal. Como sair dessa armadilha e o quanto essa crise atual, provocada pelo tarifaço do Trump, obriga o Brasil a começar a rever os princípios da sua política econômica, que vem desde o Fernando Henrique? Essa é quase a pergunta do milhão, viu, Zaidan? Porque não é de hoje que a gente discute, né, esse problema, né, relacionado ao fiscal. De fato, como você colocou, né, a gente tem um custo, né, o termo técnico é o custo de carregamento da dívida, né, mas é exatamente isso que você colocou. Levar essa dívida ao longo do tempo é muito custosa, não só a dívida em termos de volume, ela é muito elevada, mas fazer esse carregamento, né, e abatendo os juros, o principal da dívida a gente nem comenta aqui, né, porque realmente está longe de ser alvo da política fiscal, mas essa parte, né, os juros que são cobrados sobre essa dívida, eles estão apresentando uma trajetória extremamente preocupante, né, e se de fato nada for feito, a gente chega numa situação em que, no limite, isso pode se tornar algo insustentável, né? Não é a realidade, pelo menos por hora, mas pode vir a acontecer sim se nada for feito, tá? E esse algo que deve ser feito, ele é algo estrutural, tá? A gente não pode ficar discutindo regra fiscal que tenha prazo de duração de 2 a 3 anos, né? O arcabouço, na época do lançamento, eu particularmente acho que ele é uma boa ferramenta, mas no contexto atual ele não tem sido devidamente aproveitado, tá? Os gatilhos, os freios que foram colocados ali, eles não estão funcionando muito bem, não à toa a gente já tem um cenário muito preocupante para 2027, né, que está logo ali, né, com toda essa questão relacionada ao pagamento de precatórios e tudo mais. Então, enquanto nós, né, como país, vivemos numa realidade em que as discussões elas têm como alvo 2, 3 anos à frente, acho que a situação ela vai continuar ficando muito preocupante, ela vai continuar sendo muito delicada, né? Porque a situação das contas públicas hoje elas são extremamente frágeis, né? A gente sabe que existe um nível de despesas que é crescente, né? E que tende a ser crescente ao longo do tempo. O país passa por um processo de mudança demográfica que invariavelmente vai trazer um custo mais elevado no que diz respeito ao pagamento enfim, rúbricas relacionadas à parte social, né, pensões, aposentadorias e tudo mais. Em paralelo, a gente tem uma dificuldade muito grande de rediscutir
outros tipos de despesas, né, e que tem feito, inclusive, com que o debate ele recaia sobre esses pontos que você colocou na tua pergunta, né, os pisos constitucionais. Então, a gente está ameaçando pisos constitucionais que dizem respeito a itens essenciais para a prosperidade do nosso país, né, que são saúde e educação. E tudo isso acaba não resolvendo o problema do longo prazo, né, que é justamente onde a gente deveria mirar para tentar criar uma situação mais saudável em termos de política fiscal e, consequentemente, isso tem um efeito também positivo sobre a política monetária, né? Uma vez que você cria um ambiente de contas públicas mais saudáveis e que transmitem mais confiança para os investidores, o Banco Central ele tem mais margem para conseguir operar com uma taxa de juros mais baixa ao longo do tempo, tá? E isso, consequentemente, reduz esse custo de carregamento da dívida pública, né, ao longo dos anos, né? Não só isso, mas o próprio nível de inflação, né? Parte da nossa dívida pública ela é atrelada à inflação também, né? Então, você ter uma maior eficácia da política monetária e conseguir controlar essa inflação também vai ser algo extremamente positivo para a dívida pública, tá? Mas, novamente, tudo isso, Zaidan, passa por discussões que sejam estruturais, né, que mexam em pontos estruturais da nossa economia e que mirem o médio e principalmente o longo prazo, né? Eu vou insistir nisso porque acho que é um ponto importante. Não dá para a gente ficar sempre debatendo o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, porque é um pouquinho de enxugar gelo, né? A gente sabe que muitas vezes existem problemas que eles precisam ser resolvidos no curto prazo. Acho que a equipe econômica ela endereçou alguns ao longo dos últimos anos, também é importante reconhecer, mas a gente tem que pensar também que existe o longo prazo, né? Existem outras gerações que também vão precisar encontrar um ambiente econômico saudável, né, para poder entrar no mercado de trabalho, para poder, enfim, desenvolver suas respectivas carreiras e tudo mais, né? E para que isso ocorra, né, da maneira mais tranquila possível, a gente tem que começar com esses debates hoje e a começar a implementar, né, políticas que possibilitem aí a criação desse caminho mais tranquilo em termos macroeconômicos. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Matheus Pisani, economista, e eu tenho uma última minha, Matheus, que diz respeito ao cidadão comum. A pessoa que está pensando no que fazer da vida com aquilo que ela tem ou que ela não tem de dinheiro para projetar investimentos ou pagamento de dívida ou troca de dívida por um juro mais alto, de um juro mais alto para um juro mais baixo. Diante de todo esse quadro em que o Banco Central nos impõe essa tarifa de 15% e projeta, com base naquilo que já projetava e com as novas medidas a partir da decisão da tarifação aqui no Brasil e todos os reflexos que acontecem na economia brasileira, o cidadão comum tem que ter que tipo de preocupação mais importante? A tendência é de trocar esses juros ou tentar algo que possa substituir um juros mais alto que conquistou, que contratou lá atrás, esperar um pouquinho mais, porque isso é uma oferta que tem o tempo todo no mercado, de troca de dívida ou de refinanciamento de alguma coisa. Investimento, é o momento para se gastar algum dinheiro, as reservas nunca foram tão importantes. O que você está sentindo no varejo mesmo, da pessoa física, do que pode acontecer nesses próximos 6 meses até o fim do ano de alguma incerteza? Perfeito, Ronald. Acho que no momento em que você tem uma taxa de juros tão elevada quanto a atual, né, e você vê na comunicação do Banco Central o quão importante vai ser essa questão de desacelerar em alguma medida a economia para conseguir controlar a inflação, acho que a primeira mensagem aqui, a principal, é que é um momento de cautela, né? É um momento de você, se possível, se estiver nessa situação, tentar esperar um pouquinho, tentar analisar com o maior nível de parcimônia possível, né? Como que você pode operar ali em termos de investimento e de alocação de recursos, tá? Então, acho que não é um momento ali ideal para tentar algo, enfim, disruptivo, ou, enfim, esse tipo de coisa que muitos investidores acabam sempre gostando, né? Tendo, principalmente quem tem esse perfil ali um pouco mais arrojado, mais agressivo, né? E muitas vezes acaba disseminando isso. Acho que não é bem esse momento, tá? Um momento ali de maior cautela, maior parcimônia, né? Tentar de fato renegociar dívidas sempre da melhor maneira possível, buscando uma taxa de juros ali um pouco mais baixa, e se não for algo extremamente necessário, tentar também não contratar, né, nenhum tipo de endividamento agora,
com esse nível de taxa de juros, tá? Ela estava extremamente elevada, a Selic está extremamente elevada, a gente vê essa mensagem mais dura do Banco Central, mas a gente sabe que isso também não vai durar para sempre, tá? A gente sabe que isso não é uma situação que vai perdurar ali por 3, 4, 5 anos, tá? É algo mais específico, dentro de uma conjuntura específica, e que daqui a 6 meses, por exemplo, a gente pode estar aqui conversando sobre o início do ciclo de queda de juros, né, promovido pelo Banco Central, ou talvez numa situação limite até um cenário em que essa Selic ela já esteja menor, tá? Então, tem que levar isso em mente também, tá? Se possível, postergar alguma contratação de dívida com esse nível de taxa de juros, aí acho que é algo extremamente bem mais aconselhável, tá? E com relação aos investimentos, buscar sempre, enfim, com esse nível de juros você consegue investimentos extremamente rentáveis e que sejam seguros, né? Então acho que esse também é outro ponto ali bem importante, levando sempre em consideração essa possibilidade que pode, enfim, existir um desaquecimento da economia, esse mercado de trabalho que está performando tão bem pode não se sustentar até o final do ano. Então é sempre importante que as pessoas mantenham ali a sua reserva, mantenham algum nível ali de conforto, né, para caso alguma coisa negativa venha acontecer, ter alguma maleabilidade, né, ter alguma margem ali de flexibilidade para lidar com essa situação até que toda a economia, né, o conjunto da economia, ele se normalize, tá? Mas acho que a princípio é isso, né? Ter tanta parcimônia quanto o Banco Central está tendo em termos de condução, né, de política monetária, a mesma coisa vale, acho, para quem está ali no varejo olhando para investimento ou olhando para, enfim, algum tipo de compra, né, de algo que tenha mais valor agregado e que acabe gerando um nível de endividamento maior. Matheus Pisani, uma última pergunta da minha parte. Nós vimos aí a redução do desemprego, uma redução importante, e para os padrões brasileiros isso é quase pleno emprego, né? Que é um pouco uma coisa meio fantasiosa a história do pleno emprego, mas para os padrões brasileiros é isso. O país cresceu mais de 3% 2 anos seguidos, e essas notícias elas são recebidas no Banco Central, tanto com o Roberto Campos quanto com o Galípolo, são recebidas como notícias terríveis, né? É preciso mudar isso. Parece que dentro do Banco Central, o mundo ideal é que o país não cresça nunca mais de 3%, 2,7% já ficam preocupados, e que o desemprego esteja sempre acima de 7%, para que haja menos atividade econômica e, portanto, menos pressão de demanda e se consiga controlar a inflação. No entanto, o resultado tem sido desinvestimento produtivo, como você falou há pouco. Quem quiser investir em papel, né? Quem quiser fazer investimento aí, rentista, é o momento ideal. A Selic é um convite ao rentismo e um desestímulo à produção. Produção que poderia aumentar a oferta, já que o nosso problema de inflação não está na demanda. A demanda brasileira é achatada, né, para o potencial que o país tem. E além do custo da dívida, como nós dissemos, a Selic eleva o custo da dívida, ou seja, ela atinge aquilo que o Banco Central diz preocupá-lo, que é a questão fiscal. Não é? Porque a Selic provoca aumento do custo da dívida, porque muitos papéis, grande parte dos papéis, grande parte está atrelada à Selic, indexada pela Selic. E agora, a PEC 65, que quer transformar o Banco Central em empresa pública de direito privado. Não é um risco muito grande que uma instituição que tem atribuições típicas de Estado se torne uma empresa de direito privado? Não é um risco muito grande, Matheus? Claro, acho que esse tema da PEC ele acabou ficando até um pouco esquecido, né, Zaidan, recentemente, e acho que é realmente algo bem importante, né, e que deveria ser mais discutido pelo impacto que tem, né, em toda a estrutura de orçamento, né, do país. Você fazer essa separação, essa cisão tão profunda, né, do Banco Central e as outras instituições de Estado, né, é algo bem complicado justamente pelo passivo que o Banco Central tem em termos financeiros, né? Então,
algo que acaba não permeando muito o dia a dia das pessoas, mas além das decisões envolvendo taxa de juros, o Banco Central ele tem uma multiplicidade de funções, né? Dentre elas, ele faz operação, né, em mercado aberto justamente para conseguir implementar a sua política monetária, né? É uma das ferramentas que ele tem para transmitir as decisões em termos de Selic para o conjunto da economia, tá? E isso traz, invariavelmente, algum tipo de passivo, né, em termos financeiros e que muitas vezes não aparece tanto justamente enfim, essa institucionalidade que ainda existe, né, essa relação que ainda existe entre o Banco Central e os demais componentes ali do Estado brasileiro, né? E aí você fazer essa cisão muito grande, isso acarretaria uma série de consequências, né? Dentre elas, por exemplo, um possível aumento ali do nível de endividamento público, já que você mexeria um pouco na maneira como é feito o cálculo dos indicadores de dívida, né? Consequentemente, se você aumenta o nível de dívida pública, no jargão de mercado, né, que é utilizado, o seu prêmio de risco ele também sobe, ou seja, o quanto você tem que remunerar em termos de títulos públicos para atrair os investidores, e isso, como a gente sabe, também vai pesar, né, e vai só retroalimentar esse mecanismo que a gente conversou aqui hoje, né, do custo de carregamento da dívida. Então, é muito importante que dentro daquela lógica, né, dentro daquela estrutura que a gente conversou também aqui, de pensar no médio e longo prazo, o Banco Central ele seja colocado na mesa também, né, nesse sentido, tá? Lógico, a gente tem muitos problemas, né, em termos de estrutura de oferta, né, isso consequentemente gera esses desequilíbrios, né, entre oferta e demanda que o Banco Central tem que remediar com uma taxa de juros mais elevada, mas não dá para a gente ficar sempre aplicando ali o mesmo remédio, porque isso, como você bem colocou, impede, né, que existam investimentos produtivos que ajudem a aumentar, né, a capacidade de oferta e, consequentemente, mitigar os problemas relacionados ao crescimento, né, da inflação. Então, tem um conjunto de coisas que precisa ser feito, lógico, a gente precisa trabalhar a nossa política fiscal, a gente precisa trabalhar nossas contas públicas, mas a gente também precisa operar em um ambiente em que esses juros eles não sejam tão elevados e eles não pesem tanto, seja sobre o orçamento público, mas também sobre a decisão das empresas e dos empresários de investir, de criar novos empregos e de expandir a nossa capacidade de produção. Então, é uma solução que ela tem que ser construída por diversas mãos e não só por um lado ou outro. 8h57, sempre muito bom ouvir aqui o Matheus Pisani nos papos que temos aqui nas manhãs de sábado, quando isso é possível, no Jornal Gente. Matheus, muitíssimo obrigado pela tua atenção conosco, com o nosso ouvinte. A gente se fala em outro momento. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Um abraço para você, Ronald, para o Zaidan, para todos que nos acompanharam. Até a próxima e um ótimo final de semana. Valeu, muitíssimo obrigado.